prontos para conservar o meio ambiente. Olá, meu nome é Herculano Ernesto e eu trabalho no Parque Nacional da Gorongosa, concretamente no programa de educação ambiental, onde promovemos atividades que visam criar o gosto pela natureza, o gosto pelo belo e o gosto pela própria vida. Promovemos programas para diferentes grupos-alvos, crianças, adultos, professores, líderes comunitários, líderes religiosos e membros simples das comunidades, até para funcionários do próprio Parque Nacional da Gorongosa. Neste pequeno vídeo, queremos apresentar algumas atividades que poderão ajudar você a fazer a sua parte para a preservação do meio ambiente. Então, são atividades práticas que ensinamos, interagimos, aprendemos com as crianças e nós também entregamos um conhecimento útil para a conservação, em última instância, a conservação do próprio parque, das comunidades e do planeta. Já tenha, portanto, atenção às atividades que se seguirão e certamente essas atividades vão lhe ajudar a contribuir para fazer a sua parte para o melhoramento do meio ambiente. Primeiro, vamos explicar como se faz um vaso ecológico. Vasos ecológicos são vasos feitos de casca de bananeira e são usados para germinar plantas. É simples de fazer e não tem custos. Os materiais necessários são folhas de bananeira, molde, um balde com água, uma faca e um amigo ou amiga. O material de bananeira pode-se encontrar na comunidade, na sua machamba, mas sempre com permissão do dono daquelas plantas. Quando a bananeira ainda está viva, separar a parte seca da parte viva. Leve a sua faca ou katana para cortar estas folhas, sem ferir o tronco. A planta não deve sofrer da recolha deste material. Lembre-se, não corte nenhuma árvore viva para esta atividade. Para o molde, procure, se for possível, um tronco de uma árvore já caída. Corte um pedaço mais ou menos da extensão de metade do seu braço. Se não tem troncos, pode aproveitar outros recursos de tamanhos semelhantes, como outros tipos de troncos, pedras redondas, tijolos ou semelhante. Use a sua criatividade. Leve o pedaço do tronco e as folhas para o local onde vai fazer o vaso, perto do viveiro, onde cuidará a planta até ela crescer até ter tamanho para ser posta na terra. Para começar, selecione 4 folhas e molhe-as na água para ficarem moles. As melhores folhas são grandes, compridas, não cortadas e firmes. É importante pôr a parte mais grossa do molde no chão. Se não fizer isso, pode ser difícil de tirar. Ponha um pedaço do tronco, chamado um molde, no chão. Cubra a parte de cima com uma folha. Pode tirar partes rasgadas se quiser. Segurar bem. Ponha a segunda folha cruzada em cima da primeira. Continue a fazer isso com mais 2 folhas até o vaso estar completamente fechado. Queremos fechar a base para o solo não sair através dos espaços entre as folhas. Para amarrar o vaso, use faixas de folhas que não vão ser usadas. Estas serão as cordas. Com uma pessoa a segurar o vaso, a segunda amarrará o vaso com esta corda assim.
Amarrar com um nó forte e seguro. Repetir este processo até que o vaso esteja bem fixo. Nós queremos vasos bonitos e duráveis. Depois de amarrar o vaso, com cuidado, leve a faca e corta o resto das folhas que não são necessários. Enfim, a parte superior do vaso será o nível. Não é problema se cortar um molde. Isto não é importante para a função do vaso. Já chegamos ao momento mais difícil do processo: tirar o vaso do molde. Com o seu amigo ou amiga, uma pessoa pega o molde e a outra segura cuidadosamente o vaso. Com paciência, lentamente tentar tirar o vaso do tronco. Se não sair imediatamente, é porque apertou as cordas um pouco demais. Pode girar o vaso e tronco em direções opostas para facilitar a saída do vaso. Veja como o vaso saiu do molde. Não foi fácil, mas também não foi difícil demais. Depois de sair o molde, imediatamente pôr solo no vaso. Se não fizer isso, o vaso perderá a sua forma quando estiver a secar. Pode ver que o processo não é tão difícil e não precisou comprar nada. Fora destas duas importâncias, também devemos saber que um dos maiores benefícios destes vasos ecológicos é que quando o momento de plantar chegar, não precisa tirar o vaso como é necessário com vasos feitos de plástico. O vaso pode ser posto na terra com a planta e depois de algum tempo vai decompor-se e fazer estrume, que aumenta os nutrientes no solo, porque é feito somente de materiais naturais. Agora já temos nossos vasos e queremos ter o nosso viveiro. Sumário da lição. Os materiais necessários são folhas secas de bananeira, um molde, um balde com água, uma faca e um amigo ou amiga. Não custa nada para fazer esta atividade. Todos os materiais podem encontrar-se na comunidade. Apertar bem as folhas e cordas para o solo ficar dentro do vaso e também manter a sua forma. Quando estiver a planificar ter um viveiro, deve pensar na seleção do local. O viveiro precisa ter sombra, mas também precisa receber os raios solares que são necessários para a semente germinar e a planta crescer. Pode construir um edifício como este do Centro de Educação Comunitária do Parque Nacional de Gorongosa, ou pode fazer seu viveiro embaixo de uma árvore. É muito importante que os vasos não estejam expostos demais do solo. Isto pode causar problemas na germinação e sobrevivência das plantas. Também selecione um local perto de uma fonte de água, se for possível. A seguir, queremos encher seu viveiro com vasos, como pode ver no viveiro do CEC. No primeiro capítulo, aprendemos a fazer vasos ecológicos. Lembra-se que estes são muito bons de fazer, porque são feitos de materiais locais e não precisa comprar nada. Mas estes não são os únicos tipos de vasos possíveis. Pode utilizar aqueles vasos pretos que pode comprar nas lojas. Também pode aproveitar os plásticos de açúcar que pessoas iam deitar fora. É também possível aproveitar cascas de mulambe ou coco, que são outros tipos de vasos ecológicos.
Mas lembre-se de furar estes para a água drenar. Usando os plásticos de açúcar, existem algumas metas que deve perseguir para ter a melhor hipótese de sucesso. Levar o plástico para o sítio onde irá tirar o solo. O solo melhor é composto de diferentes tipos de areia ou solos misturados. Também não encher o vaso com solo muito firme. Queremos areia leve. Encher o vaso até quase a ponta. É importante que furamos a parte de baixo do plástico para a água drenar. Se não drenar a água, a semente pode apodrecer ou a planta não vai crescer bem. Assim, já está pronto para pôr uma ou mais sementes no vaso. Às vezes, podemos pôr mais do que uma semente, porque uma semente talvez não tenha sucesso na germinação. Quando puser a semente, recomendamos uma profundidade de meio dedo, se não conhecer uma outra profundidade. Quando puser a semente ou sementes no vaso, abrir uma cova pequena onde deve depositar as sementes. Ponha a semente e tapa esta cova com um pouco de areia, mas não muita. Se cobrir demais, a semente pode ter dificuldades na germinação. Mas se não sabe bem a profundidade da semente, peça ajuda a um adulto que saiba, como os seus professores, técnicos florestais e os seus pais. Eles podem mostrar a melhor prática. Deve ter uma organização do viveiro. Pode organizar por espécie e depois pela data que semeou, por nomes das diferentes árvores, para facilitar a seleção das plantas para o plantio no futuro. Pode pôr o nome local, mas também pode procurar o nome científico para seu conhecimento. Quando os vasos têm sementes, deve regar o seu viveiro 2 vezes por dia. Uma vez de manhã, antes de aquecer a temperatura, e a segunda vez no fim do dia, quando a temperatura estiver a baixar. Não regar quando o sol já está forte. Quando estiver a regar, usar um regador se for possível. Se não tem regador, pode regar com um balde de água e um copo. Tentar imitar a chuva. Fazer assim com sua mão e não regar demais. A planta deve estar molhada, mas não inundada. Cuide bem o seu viveiro e brevemente pode plantar a sua floresta. Sumário da lição. Selecionar um lugar para seu viveiro que tenha sombra, mas também raios solares. Lembrar-se de furar os vasos se não estiverem furados. Pedir ajuda se não conhece o melhor método de semear as sementes das árvores. Semear uma ou mais sementes para ter melhor sucesso na germinação. Regar o seu viveiro de manhã e à tardinha, não quando o dia já estiver quente. Para a sua planta crescer bem na terra, deve fazer alguma coisa para ser bem-sucedida. Primeiro, é sempre melhor fazer o plantio no período de manhã ou à tardinha. Os mesmos períodos que usa para regar também podem ser usados para o plantio. Escolher uma planta de tamanho próprio para o plantio. Localizar o sítio onde quer plantar. Deixar uma distância entre as plantas crescidas e a sua planta. A planta precisa de sol e espaço para crescer bem. Muitas plantas precisam de uma distância grande entre elas, porque os ramos espalham-se muito. Outras que crescem mais retos não precisam de espaços vastos, porque os ramos não se estendem muito.
Consultar um florestal se for possível, para ver as suas distâncias. Também pode fazer alinhamento se quer uma floresta organizada, mas se quer uma floresta natural, pode fazer o plantio um pouco mais desordenado, mas ainda tomando em conta as distâncias próprias. Ao redor da sua cova, deve limpar o capim e outras ervas pequenas. Limpar pelo menos meio metro ao redor da sua cova. Assim, a planta não tem competição pelos raios solares e nutrientes no solo antes de se fixar bem. No espaço de plantio, vai abrir uma cova. A sua cova deve ter a profundidade de mais ou menos metade do seu braço. Não pode cavar muito fundo, porque a planta tem que ficar em cima. Cavar um pouco mais profundo do que seria necessário e depois pode repor um pouco de solo antes de pôr a planta. Quando você já tiver a sua cova preparada assim, ponha a sua planta dentro da cova. Se o seu vaso é um vaso ecológico que explicamos no primeiro capítulo, pode pôr diretamente no solo e não precisa tirar a estrutura, porque vai apodrecer sozinha. Se o vaso for de plástico, deve rasgar com cuidado. Abrir de um lado de cima a baixo, segurando bem a planta. O solo e as raízes não se podem separar. Fazer esta ação na cova para evitar grandes movimentos quando a planta já estiver fora do vaso. Encher a cova com areia ao redor da planta. Encher completamente e cobrir também os solos que a planta traz do vaso, mas não deve usar muita força. Fazer um pequeno círculo assim, para a água ficar perto da planta para drenar bem. Se plantou numa zona onde tem muitos cabritos ou outros animais que vão comer as folhas, deve criar uma proteção. Pode usar materiais locais para construir esta proteção, incluindo bambus e capim. Ponha os ramos num círculo ao redor da planta, para a proteção contra os animais. Use os capins como a corda para assegurar esta proteção. Enrole o capim entre os bambus. Não fechar completamente porque a planta precisa de sol. Este é um exemplo de um tipo de vedação que pode proteger a planta pequena. Regar a sua planta 2 vezes por dia, se não tiver outras recomendações. Algumas plantas não precisam muita água. Consulte um livro ou um florestal se tem dúvidas sobre o processo de plantio e rega daquela espécie de planta. Cuide bem da planta até crescer e não precisar do seu apoio para a sobrevivência da planta. Brevemente terá a sua floresta. Terá fruta, sombra, lenha, oxigênio e tudo que as plantas oferecem aos homens. Bom trabalho! O sumário da lição. Plantar de manhã ou à tardinha. Limpar um espaço de meio metro onde quer abrir a cova. Consultar um livro ou um florestal para saber as distâncias entre as espécies das plantas. Plantar com cuidado. Regar regularmente a planta. Criar uma proteção se for necessário. Nos capítulos anteriores, explicamos como se fazem vasos ecológicos, como se cuida do seu viveiro e como se planta uma árvore. Estas atividades são importantes para serem feitas por crianças. Além destas, podemos também pegar lixo na sua comunidade e deitar na lixeira. Podem fazer campanhas de limpeza nas suas comunidades. Observe a higiene. Lavar as nossas mãos antes de comer e depois de fazer as necessidades.
tratar nossa água para beber. Evitar tomando banho e lavando roupa e louça diretamente no rio. Estas ações aumentam a poluição da água. É melhor levar um balde para a margem do rio e lavar num sítio um pouco distante da água. Fazer a colheita de sementes na sua comunidade. Pode criar um calendário de colheita de sementes, onde anotam os meses, as sementes que caiam em cada mês. É importante que os meses e as sementes florestais correspondem. Conversar com os seus amigos, vizinhos, família sobre a conservação e as atividades que aprenderam no vídeo. Sumário da lição. Ajudar a limpar a sua comunidade e apanhar o lixo. Observar a higiene própria para a saúde pessoal e ambiental. Criar um calendário de colheita de sementes para facilitar a colheita das sementes. Conversar com seus amigos, vizinhos e familiares sobre conservação. Tem muitas outras coisas que crianças podem fazer para ajudar na conservação do meio ambiente. Se não conservarmos, os nossos filhos, netos e bisnetos vão sofrer nas suas vidas no futuro. Pronto para conservar o meio ambiente!